Fala, turma! Agora vamos falar exclusivamente como você escolher a sua localização. Você que pode ter uma loja física e quer abrir, ampliar um novo ponto, então sempre pensar no modelo. Vou uma loja de shopping, quiosque, ou vou replicar esse modelo. Vai ser híbrido, vai ter bar ou restaurante, vai ser um modelo bar de vinhos. Então, primeiro ponto é ter clareza em relação ao modelo do canal e o formato que você vai estar ampliando e implementando o seu estabelecimento. Dito isso, analisar o segundo ponto, o público-alvo daquela região. Eu sempre sugiro vocês analisarem o raio de 5 quilômetros do seu local. Esse raio de 5 quilômetros, né? Qual é o perfil do público? É um perfil de público que tem bastante condomínios, tem prédios, tem residências, é uma área mais comercial, administrativa, e aí você vai entender, por exemplo, às vezes numa área administrativa, onde tem muita centro de cidade, para bar de vinhos, depende funciona ou não funciona. Tem que analisar muito o caso. Teve, por exemplo, um mentorando meu que abriu para almoço, porque era uma área central e se deu muito bem. Então ele abre almoço, ele viu uma oportunidade de abrir para almoço, é uma loja, ele começou como loja, foi para bar de vinhos apenas à noite como happy hour e viu a demanda, né, de ter um prato executivo e aí, né, diluiu o custo e indo muito bem no modelo de negócio. Então, analisar o raio, qual é o perfil, né? É uma zona mais comercial e ver se seu portfólio e o modelo que você implementar, ele tem sinergia com a localização. Tendo clareza no modelo, você vai pesquisar a localização e aí a gente vai para os próximos passos, que são ver a questão do estacionamento e aí entendendo o perfil, o modelo e a região que você quer atender, tá? Você vai analisar depois a concorrência, ou seja, outros negócios que vendem vinho. Quais os supermercados que estão nesse raio de 5 quilômetros, quais os restaurantes, os empórios, as adegas, ou se você está num oceano azul que não tem nem bar de vinhos, não tem loja na cidade ou região ou no bairro, e aí você tem aí um canal e uma oportunidade. Então, primeiro, público. 2, a questão de estacionamento. 3, a questão de analisar a sinergia com o local e aí para aplicar e fazer essa análise de concorrência. Sempre analisando, na minha visão, um raio de 5 quilômetros para dar assertividade para o seu negócio. Então, público-alvo, local e concorrência, posicionamento e energia e sinergia com o entorno. E aí depois, gente, a gente vai para as questões mais operacionais e burocráticas. Achei o ponto, negocia com o locatário ou a imobiliária um prazo, né? E todos os investimentos que vocês fizerem, tá? Tentem, um exemplo, analisar a questão de acessibilidade ou não, e aí isso é para o locatário. Entender a questão de infraestrutura, principalmente quando é casas, né? Todo investimento que você for fazer na obra, tente mostrar o projeto e se vender para o locatário, tá? Para você investir e também diluir no aluguel o investimento, porque você vai estar potencializando e valorizando o imóvel dele. Então pense nisso. Se é, por exemplo, num shopping center, já falamos sobre a questão de contratos, né, na última aula, na penúltima aula que a gente fez sobre os tipos de lojas físicas. Ou seja, a gente desenvolver esse checklist que está abaixo dessa aula para dar clareza, tá? E aqui eu coloquei alguns erros comuns, tá, em relação a empreendedores por, às vezes, tomar uma decisão precipitada e aí já fez o investimento e para depois do ponto físico estar lá com os móveis, com o vinho lá, dar um passo para trás, às vezes requer outro investimento.
Tá? Então, é muito importante você fazer esse planejamento antes de tomar essa decisão. Então, esse planejamento é fazer essas análises criteriosas. Diego, preciso contratar alguma consultoria? Não, gente. É sola de sapato, pesquisa na internet, quem são os deliveries, quais são os modelos, visite. Se coloque como cliente oculto para fazer essa pesquisa, anote e aí você vai identificar quais são o portfólio que esses concorrentes trabalham, se eles têm um bom atendimento ou não, se eles oferecem delivery climatizado sim ou não. Componham esse checklist de produtos e serviços que você pretende vender e que os concorrentes atuam, não atuam e como eles atuam. E aí você vai conseguir focar, né, e se diferenciar mais rápido. Então esse eu acho que é um ponto muito importante. Então a falta de planejamento é o principal ponto, é ir lá e fazer sem se preparar. E aqui você está na maior comunidade de empreendedores de vinhos do Brasil. E aí você tem acesso a essas ferramentas para você minimizar os erros e ter assertividade. O outro ponto é a ansiedade, gente. É querer, vou abrir. Gente, calma, negocia, senta, coloca no papel e aí depois abre, né, com clareza, né, e também vá visitar o espaço, converse com o locatário para tomar uma decisão certa. Tá? E o outro ponto é não calcular os gastos, principalmente quando tem reforma. Tá? Não fazer esse levantamento. Então, por isso, a gente vai passar no nosso banco de dados de fornecedores, nós temos parcerias com arquitetos, tá? Parceria com empresas que desenvolvem os móveis, né? Com adegas, com empresas que oferecem todos esses suporte para você colocar marcenarias, para você ampliar e colocar a sua loja de vinhos de forma assertiva. Então, o que eu quero deixar claro para você é calcule, né? Pegue uma arquiteta, faça um projeto. Hoje tem até aplicativos que você pode fazer o projeto para reduzir esses custos, né? Por exemplo, esse ambiente aqui, eu não contratei nenhuma arquiteta, minha esposa tem um excelente bom gosto, né? E a gente construiu. Né? A gente fez com referências no Pinterest, né? Nas redes sociais, então use a criatividade. A gente também vai deixar a dica de um aplicativo para você criar e formatar o layout, né? E criar o projeto para você reduzir custos, né? Então, gente, mas tendo profissionais, esses profissionais vão passar a questão de parte elétrica e ajudar a você ter esse planejamento de execução. Muitos alunos meus, né, colocaram no seu showroom, na sua loja, a mão na massa. Foram lá, fizeram, implementaram. E aí, gente, é vocês entenderem. Né, entenderem muito o perfil de vocês e também o tempo que vocês querem estar desprendendo para isso. Né? Outros contrataram, e maioria contratam uma arquiteta. A gente vai passar referências aqui para vocês para ter esse planejamento, porque isso você vai ter informação na mão. Já passei essa informação para vocês, mas vou repetir. 70% do investimento numa loja física, ele está em cima do portfólio, do estoque e do mobiliário e da reforma, digamos assim, a cara que você vai dar. Os outros 30% ele está nos acessórios, ele está no sistema, no computador, na adega, no frigobar, e aí está nos acessórios que você coloca na sua loja para ampliação de serviço, algumas taças, etc. Mas 30% do seu investimento ele está em mobiliário e estoque, e esses outros 30% eles são mais ou menos em relação a RP, estrutura, computador, internet, entre outros pontos. Então, gente, o que eu quero dar clareza para vocês da localização, tá? É principalmente, tá? Sigam esses pontos para dar sinergia e também, né, ter assertividade. A escolha do ponto é principal, mas antes disso você tem que ter clareza do modelo, tá? E do seu cliente, seu público-alvo que você quer atingir ou que aquele espaço proporciona. Eu já acompanhei implementações de, por exemplo, de uma loja
que ela atingia um público BC, classe B, C e produtos econômicos. E ela migrou para um outro bairro, tá, com uma outra loja, com modelo híbrido, com bar de vinhos, e ela vende só vinhos de acima de 90, 120 reais. Ela mudou a localização. O que ela fez? Adaptou o conceito e o modelo. Então, gente, um negócio, ele é mutante em relação à sua localização e muito alinhado em relação ao público-alvo, mas também, né, tem que estar muito alinhado ao posicionamento do seu negócio. Então, passamos dicas aqui super práticas, também temos aqui um checklist abaixo para você ter assertividade na escolha do seu ponto. Até a nossa próxima aula!